Bom dia, meus queridos, minhas queridas alunas. Estamos mais um momento, segunda aula dessa manhã maravilhosa, dessa terça-feira, Brasília 60 anos para vocês. Pessoal, segunda aula, já estou aqui do lado aqui, do lado aqui o professor Alisson de História, ele vai dar um show para vocês. É rapidinho, é jogo bola, aula maravilhosa dele. Pessoal, lembrando a vocês, então, quem chegou agora, só acompanhar a gente, aqui está acompanhando a gente pela TV Justiça, dá uma olhadinha lá também no @Escola em Casa DF, pelo Twitter. Inscreve-se lá, acompanha, manda algumas observações, alguns comentários, que aí, no possível, eu vou comentando aqui com vocês também. E lembrando também que nós estamos com a reprise desse programa à tarde, vespertino, de 13 às 16 horas, pela TV União, tá bom? E pela manhã, junto com a TV Justiça, caso alguém não esteja pegando, algum amigo seu está falando, olha, não pegou no tal, não se preocupe. Só você colocar lá também no YouTube da TV Justiça, que também, ao vivo, você vai acompanhar a gente aqui. E tudo isso vai ficar gravado pelo YouTube da Escola em Casa. Procura lá que você acha também, beleza? Mas lá no último bloco eu dou mais algumas gerais, alguns recados para vocês, porque eu sei que você tá ansioso aí e tá doido para assistir essa aula maravilhosa. Olha o professor Alisson, já está aqui, ele tá me lembrando, inclusive, aqui, o pessoal da época da Missão Cruz de 1892, viu, Alisson? Esse chapéu, ele é um expedicionário. Mas quem vai falar disso aí melhor é o próprio professor Alisson. Boa aula e aproveite essa garotada que está em casa assistindo a gente. Bom dia a todos e a todas, é um prazer imenso estar aqui e falar sobre um tema que tem tudo a ver comigo, que é Brasília, construtores de Brasília. Antes, porém, de entrar no conteúdo propriamente, eu quero agradecer à TV Justiça, à Secretaria de Educação, a essa oportunidade. E também quero prestar uma homenagem à professora Nair Bicalho, que, devido às questões do isolamento, logicamente é um momento muito particular que vivemos, ela não pôde estar aqui com a gente, mas hoje nós vamos falar sobre a obra, agradecer também ao professor José Geraldo, agradecer ao professor Bruno Antônio, que por uma eventualidade também não pôde estar aqui conosco, mas vamos aproveitar esse momento. Para mim é muito especial, como o colega aqui que me antecedeu falando, a ideia de interiorização, aqui meu chapéu, quando eu usei esse aventalzinho aqui, amarelo, me senti um pouco como meteorologista, mas é aula de história. Vamos lá. Antes de falarmos sobre propriamente os construtores de Brasília, eu quero fazer um agradecimento aos colegas, professores, estudantes. Eu quero muito que vocês aproveitem esse momento e quero também prestar homenagem aos colegas, ao professor Marlon, lá do GG, o Centro de Ensino Médio 1 do Guará, professor de Física, meu contemporâneo, prestar uma homenagem ao SED 1 de Brasília, que faz um importante trabalho de ressocialização na educação e na defesa dos direitos humanos, também ao SED 1 do Riacho Fundo 2, onde eu dou aula. Um abraço aos professores, à direção, aos estudantes da educação de jovens e adultos, os estudantes do ensino médio. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Os Construtores de Brasília. Professora Nair, um abraço, muito obrigado. O meu pai era pioneiro, Ele veio para Brasília em 1958. Meu pai já faleceu tem 32 anos, então o diálogo sobre esse momento foi um diálogo um tanto quanto superficial, pela pouca convivência que tivemos. Eu tenho 44 anos de Brasília. E aí o que aconteceu? Lendo essa obra, conversando com outros pioneiros, com outros candangos, eu pude entender um pouco a história do meu pai e a história da minha família. E isso faz todo sentido para mim, porque traz uma questão de pertencimento. Estudar a história é uma questão de pertencimento. História é ciência. História não é baseada em fake news. Existe um processo histórico, sistemático, rigoroso, para fazermos coletas e até que esse material chegue às nossas mãos, como essa obra muito importante. Então vamos lá. Brasília, ela foi construída, foi inaugurada em 1960, mas a sua construção começou logo antes, dentro da política do governo JK desenvolvimentista, de aceleração da economia, de modernizar o Brasil. Então,
o que aconteceu? Estabeleceu-se um ritmo acelerado de construções. E isso atraiu pessoas de todo o país, principalmente do estado de Goiás, de Minas Gerais, do Mato Grosso, né? E as primeiras levas que foram acontecendo em 1956, tem a formação dos primeiros acampamentos em Brasília, né? Aqui no entorno, no Núcleo Bandeirante, na Candangolândia, na Vila Planalto, posteriormente. Então, foram formando os primeiros acampamentos e foram arregimentados esses pioneiros. Até então, chamávamos de pioneiros e eu abro um espaço para falar que esses pioneiros eles foram chamados de candangos, né? E hoje, candango é uma nomenclatura de prestígio. Hoje, o candango ele significa uma pessoa que ajudou a construir Brasília, uma pessoa que foi importante na construção de Brasília. Ora, no começo, nessa construção, nesses meados aí do final da década de 50, entre 56, de 56 por diante, não era assim. Infelizmente, a palavra candango tem origem africana e ela quer dizer ser sem cultura, sem prestígio, desprezível. Essa nomenclatura era usada pelos africanos quando os portugueses chegaram na África com o intuito de colonizá-los, não é? Portanto, quando vieram esses nordestinos, essas pessoas da região do Centro-Oeste, Goiás, Minas Gerais, chegaram aqui, e pessoas do Nordeste, dos mais diversos estados, quando chegaram aqui, no caso dos meus pais, da Paraíba, eles eram chamados de candango, quer dizer, não era prestígio ser chamado de candango naquele momento. Até que então, na inauguração de Brasília, o presidente JK, que era muito simpático, ele tinha uma articulação com os operários, né, fazia sinais de afago, transformou a palavra candango em uma coisa de prestígio, de quem ajudou a construir. Mas voltando aos construtores de Brasília, quando nós falamos especificamente dos construtores de Brasília, é lógico que nós vivemos no modo de produção capitalista e temos várias classes sociais. E quando essa obra da professora, ela vai falar de uma classe específica, que é a classe dos operários, dos trabalhadores, né, da construção civil. Nós vamos falar de carpinteiros, nós vamos falar de marceneiros, nós vamos falar dos pintores, enfim, das pessoas que definitivamente construíram, alicerçaram as bases da nossa cidade. E hoje, nesse momento que, né, Brasília é a capital da esperança, nesse momento de comemoração dos 60 anos de Brasília, nós também vamos fazer uma consideração a essa classe, a esses trabalhadores, a esses operários tão desprestigiados ainda, muitas vezes colocados como um trabalho não tão importante, e nós sabemos que todos os trabalhos são importantes, principalmente os da construção civil. Então vamos lá. Em 1956, chegam os primeiros pioneiros aqui, né? O que nós chamamos de candangos. Eles chegam, vão montando seus acampamentos, vão trabalhando em firmas. As firmas, elas vão para as regiões onde tem mão de obra, né? Nesse momento no Nordeste, no interior do Goiás. Eles arregimentam esses trabalhadores para que eles venham aqui. Esses trabalhadores vêm com a proposta de ter emprego, de serem desbravadores, de terem aventura. Muitas vezes no interior, onde viviam, trabalhavam para os outros, não tinham a sua própria propriedade. Então isso fazia com que eles se aventurassem. Isso em 56. Tiveram várias levas, 56, 57, 58. E em 1958, no Nordeste, houve uma grande seca, o flagelo da seca. Isso fez com que mais nordestinos viessem para cá. Então, em 1958, vieram muitos nordestinos, a maioria foram absorvidos uma parte significativa, na verdade, foram absorvidos pelas firmas e foram montando os acampamentos. Aí a gente entra numa fase já da construção de Brasília, mas uma fase que é emblemática, porque nós temos todo o romantismo e toda a consideração e toda
o agradecimento a esses construtores que construíram tudo isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, as condições de vida eram as piores possíveis naquele momento, onde a professora Nair Bicalho, na sua obra Construtores de Brasília, expõe muito bem. Então, vamos lá. Chegavam nos acampamentos, moravam em beliches, triliches, né? Eu acredito que seja o termo. As camas, elas tinham capim dentro, e isso facilitava que tivessem proliferação de pulgas, de outros bichos ali, às vezes só queimando o colchão para que pudesse acabar com aquela manifestação ali de insetos e de outras coisas. A comida, muitas vezes não era a ideal, não é? E o mais brutal era o sistema de trabalho. O salário era atraente para quem estava saindo do interior, principalmente do interior do Nordeste, e aí vale lembrar que as pessoas que trabalhavam e as coletas que a professora fez, pegando através da oralidade, né, através das entrevistas no seu processo de investigação, conversando com esses pioneiros, muitos saíam de lá porque, como eu já falei anteriormente, eles não tinham a sua propriedade, eles eram meeiros e às vezes passavam meses sem ver um dinheiro, porque muitas vezes o lavrador, ele planta, ele espera aquele ciclo para poder colher, vender e daquilo se fazer dinheiro. Às vezes, então, demorava 6 meses para pegar para ter dinheiro em mãos, não é? E isso já fazia com que fosse estabelecendo uma dívida, né? Enfim, ou passando realmente privações. Chegando aqui no sistema, trabalhando por essas firmas, recebia semanalmente. Muitos se queixavam, a maioria, né, de que não era muito dinheiro. E isso, para compensar, eles dobravam muitas vezes com horas extras. Então, existem relatos de que trabalhadores da construção civil chegavam a trabalhar 18 horas por dia. A cidade não parava, a construção não dormia. Então, esses operários, eles trabalhavam de dia, trabalhavam à noite. Existia precariedade embora tivesse fiscalizações, havia precariedade nos equipamentos de segurança. Tanto que não existe um consenso entre documentos oficiais e historiadores no que se trata de quantas pessoas vieram a óbito na construção de Brasília, né, em acidentes de trabalho. Imagine, trabalhar madrugada fazendo concreto, subindo prédios, era realmente um momento de risco. Então, isso fez com que esses trabalhadores que vieram do campo começassem a despertar nas cantinas, que as cantinas ficavam nos acampamentos e as firmas ofereciam essa alimentação, a boia, mas que houvesse uma troca de informações, uma familiarização e uma união entre esses trabalhadores, né? Aonde surgiram os primeiros movimentos de trabalhadores aqui, né? Os primeiros sindicatos aqui, que são instituições importantes, representativas dos direitos dos trabalhadores, e entre 60 e 1964, já após a inauguração de Brasília, as obras continuavam, esses trabalhadores eles conseguiram se organizar e conseguir êxito em muitos dos seus pleitos, que nada mais eram salários mais dignos e principalmente condições de trabalho, condições mais dignas. É interessante também, eu que sou nascido em Brasília, muitas vezes se fala que as pessoas que vieram no começo, os pioneiros, todos tiveram êxito, não é? Conseguiram serem contemplados com suas casas e que foram bem instalados. Na verdade, as primeiras levas de trabalhadores que vieram para cá, de certa forma, conseguiram sim essa acomodação. Mas de 64 por diante, já próximo ao final da década de 60, começo da década de 70, as levas de trabalhadores interessados em trabalhar aqui continuava crescente, embora a maioria foi se instalando em foram se instalando ao redor de Brasília e foram se instalando ao longo, enfim, ao redor de Brasília.
Eu gostaria agora, se possível, tem como começar, né, com os slides, Construções de Brasília, a base no livro homônimo da professora Nair Bicalho. Desde já agradeço novamente a professora, espero que a senhora esteja assistindo. Um grande abraço. E, por gentileza, se puder, eu também conversei com um jornalista, uma pessoa que conhece Brasília como ninguém, tomara que esteja assistindo também, o Hélio Doyle, um grande abraço. A Brasília, a capital da República, é todo o território. Por que isso aqui? Muitos estudantes perguntam para mim se Guará, Taguatinga, é ou não é Brasília? É sim. E o nosso amigo e jornalista Hélio Doyle, ele pôde, enfim, me apropriei da fala dele com autorização aqui para conceituar melhor. Lembrando, quero mandar um abraço ali para o Miguel, para o Rafael, são meus filhos, tomara que vocês estejam assistindo. Olha, vou perguntar quando chegar em casa. Vamos lá, pessoal. Brasília, a capital da República, é todo o território do Distrito Federal. Cada metro do DF é parte da capital federal. O DF é indivisível. Não tem municípios, realmente, a gente percebe, a gente chama de cidades satélites, nós não temos municípios. O DF tem características e prerrogativas de estado e município. Quer dizer, é sui generis, é único. Por isso que nós recebemos verbas constitucionais, por isso que nós temos toda a nossa particularidade. Taguatinga é Brasília, o plano piloto é Brasília, o concurso foi para o plano piloto de Brasília. Os 500 mil habitantes eram previstos para o plano piloto e não para Brasília. É engraçado, licença aqui, tomar um pouquinho de água. Então vamos lá. Minha esposa deu um jeito em mim aqui, mas não tem jeito, eu sou um cara desajeitado. Mas vamos lá. Taguatinga é Brasília, o plano piloto é Brasília, o concurso foi para o plano piloto de Brasília. Muitas vezes eu tive aulas de alguns colegas historiadores, de professores, que eles falavam que Brasília tinha sido projetada para os 500 mil habitantes. Na verdade, essa parte histórica do plano piloto, ela tinha essa previsão, mas todo o DF, é lógico que extrapolava essa quantidade inicial, não é? Então, o concurso foi para o plano piloto de Brasília, os 500 mil habitantes eram previstos para o plano piloto e não para Brasília. Hélio Doyle, um grande abraço, fique aí no isolamento. Voltando aos construtores de Brasília, é importante perceber, meu pai, e aí eu vou abrir um parênteses, ele veio em 1958 de uma cidade chamada São José do Caiana, é sertão da Paraíba, Itaporanga. Ele veio no Pau de Arara, junto com, o nome do meu pai era Manuel, mas eu acho que ele morava numa cidade, todo mundo era Manuel, né? Veio ele e um tio meu com o nome de Manuel também. E quando eles chegaram em Brasília, eles se instalaram numa dessas firmas, depois foram contratados pelo governo. A empresa que fazia o controle de chegada era a Nova Cap, né? A Nova Cap, ela tinha a função de fiscalizar o comportamento também dos pioneiros, mas também a celeridade das obras. Como eu falei para os senhores, para que Brasília, nessa política desenvolvimentista de JK, lembrando que JK, Juscelino Kubitschek, era o presidente, o vice-presidente era o João Goulart, o Jango, né? Que em 64, que posteriormente seria vice de Jânio Quadros, e com a renúncia de Jânio Quadros, seria, então, presidente por um período até 1964. Mas vamos lá, voltando aqui em Brasília. Então, criou-se a GEB, que era uma guarda, né, especial aqui em Brasília, e a GEB, ela fazia o papel de segurança aqui. Muitos dessas pessoas que vinham da GEB foram incorporadas ou para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar. Um fato interessante que a professora Nair destaca na sua obra é que vieram também muitos pistoleiros, segundo ela, também foragidos da justiça naquele momento e se instalavam aqui como pioneiros e muitas vezes foram absorvidos por tais forças naquele momento e
e, enfim, faziam uma severa vigilância dos pioneiros que estavam aqui. O fato é que hoje, em Brasília, né, nós devemos muito a esses pioneiros, essa memória tem que ser contada. A professora Nair, ela faz uma investigação, como eu falei, usando um dos instrumentos investigativos da história, que é a oralidade. Ela coletou de centenas de pioneiros informações falando do dia a dia, falando sobre os tensionamentos que existiam por essa preocupação antes da inauguração de Brasília, dessa celeridade de se construir rapidamente, né? Então cobrava-se muito desses funcionários e desses trabalhadores, e esse tensionamento fez com que gerasse alguns conflitos, né? Tivemos um incidente emblemático, não vou aprofundar aqui, mas a professora também e outros jornalistas e historiadores falam, que é sobre a firma Pacheco Fernandes, na Vila Planalto, onde oficialmente houve um óbito, mas que para alguns jornalistas e historiadores tiveram dezenas. E, na verdade, eu trago esse exemplo aqui, que é para ilustrar o seguinte, o nível de tensionamento. A história oficial é que alguns operários chegaram fora do horário da refeição, foram na cantina, pediram que a refeição fosse servida. Como estava fora do horário, houve uma impossibilidade e houve esse conflito. Isso diz sobre a história oficial. Outros historiadores, e na obra da professora Nair, né, baseada em pesquisas e também nessa consulta dos próprios pioneiros, ela já deixa flagrante esse tensionamento que tinha mais do que esse incidente, na verdade. Havia, sim, um conflito em busca de melhores condições de vida e por que não falar em se proteger eventuais violações de direitos humanos ali. Porque muitas vezes, reforçando aqui os acampamentos que eram oferecidos pelas firmas, não tinham condições ideais ali para, naquele momento, acomodar os pioneiros, né? O banheiro era um buraco, então e o mais agravante, que eu repito, são as jornadas de trabalho imensas, de mais de 18 horas, aliás, até de 14 a 18 horas diárias. Muito bem, por gentileza, se puder, a obra, né, Construtores de Brasília, ela vem trazer isso, mostrar um pouco dessa formação política, dessa consciência de classe desses operários, que saíram do desprestígio, tomar uma água aqui, que saíram do desprestígio, né, chamados de candangos, de forma pejorativa, e passaram hoje e devem uma salva de palmas para todos por persistirem, por construírem e fazerem parte da identidade do Distrito Federal, de Brasília, ok? Aproveitando também, tem uma obra falando sobre a comemoração de Brasília. Existe um movimento na Universidade de Brasília, um movimento chamado Direito Achado na Rua. É um movimento que tem nuances acadêmicas e também de movimentar as massas. E quando a gente fala da comemoração de Brasília, eu me lembro de um historiador chamado Lebré, que ele fala sobre direito à cidade. O direito à cidade, aproveitando a história de construções de Brasília, é o que os operários reivindicaram. Eles reivindicaram o direito à cidade. E o que é o direito à cidade? É mais do que a liberdade de ir e vir, mas é o direito de ter acesso às questões. Como no slide passado, eu falei que Brasília, ela foi planejada, ali a parte histórica, o plano piloto, como o amigo Hélio Dolly destacou, para ter cerca de 500 mil estudantes.
Hoje nós temos muito mais do que... Estudantes não, perdão, quem dera, todos estudantes, todos somos, mas 500 mil habitantes. E que Brasília, o DF todo, de ter muito mais do que isso. É verdade que Brasília cresceu, é a cidade da esperança, mas temos que investir mais em escolas, temos que investir mais na saúde pública, ela tem que continuar crescendo. Nós temos esperança, de fato, que Brasília, ela, cada dia mais, ela acomode seus habitantes e os visitantes da melhor forma possível. E o direito à cidade, ele vai falar sobre isso. E ele fala sobre o direito não o direito como se ele fosse concebido de uma forma alienígena, veio o alienígena e trouxe o direito, não. O direito ele é construído através de movimentos sociais. Nós vivemos uma democracia representativa, onde nós temos aí o poder executivo que nos representa, temos o poder legislativo que nos representa, temos o poder judiciário que nos representam ali, né? O judiciário, o executivo como, de fato, o executor, o legislativo criando os legisladores ali, tanto a nível federal, o Senado, quanto a Câmara dos Deputados construindo as leis, ouvindo a sua base, por isso que é representativo, e o Judiciário fazendo com que se cumpra a nossa Carta Maior, que é a Constituição de 1988. Então, o direito à cidade, ele vem falar isso. Não é? Então, Brasília, como capital da esperança, ela também é uma capital que tem que dar um exemplo ao direito à cidade, o direito à educação, o direito à cidadania. E aí eu fui contemplado com um artigo que eu quero também, porque faz parte da identidade diversa, né, de diversidade que Brasília, o direito achado na rua. No ano passado eles lançaram, né, e eu fui um dos autores, o nono, que foi a obra que eu mostrei anteriormente, a 9ª edição do Direito Achado na Rua, uma crítica à introdução ao direito urbanístico. E ali eu me apropriei a capoeira, vou falar um pouco sobre capoeira aqui, depois de falar dos construtores, muitos pioneiros eram capoeiristas também, mas falar um pouco da capoeira como um instrumento, como também parte da identidade hoje, né? Porque a identidade, não só do operário de Brasília, mas também de todos os cidadãos, ela tem influências do Nordeste, do Norte, enfim, de todas as regiões do Brasil. E então, a capoeira, hoje, ela está ali presente na Torre de Brasília, com a organização do Mestre Cal. Tivemos aí capoeiristas históricos aqui, Mestre Tabosa, né? Mestre Cláudio Danadinho, que, aliás, é um professor da Universidade de Brasília. A sua história foi amigo de de Onestino Guimarães. Então, são histórias que devem ser contadas. O professor, mestre de capoeira, professor Cláudio Danadinho, ele me contou a história que ele já era capoeirista, né, jogava capoeira, e por ele ter uma amizade com Onestino Guimarães, e quando houve o período do regime militar e o Onestino foi perseguido porque seus direitos políticos foram cassados, Onestino desapareceu, hoje é tido como o desaparecido político, e o professor Cláudio foi para a Bahia, onde teve a possibilidade de treinar capoeira com o mestre Bimba, que é o Manuel dos Reis Machados, o mestre Bimba, criador da capoeira regional. E aí eu volto a falar do direito, né? Porque, então, falando do direito como esse movimento, o direito como um movimento social. Veja só que curioso, a capoeira, eu estou aqui também na capoeira, aqui, escolhi uma câmera e outra aqui, não é? Mas a capoeira, e aí o que isso tem a ver com Brasília? Porque hoje também faz parte, eu também sou capoeirista, né? Não sou um exímio jogador, mas eu gosto muito da capoeira, e a capoeira mostra esse movimento de resistência também. E aí quando eu falo da capoeira, ela está presente nos espaços e ela ajuda a mudar o urbanismo, o sentimento, né? A capoeira, ela forma uma roda, não é? Onde não existe uma hierarquia,
todos são iguais ali e todos se submetem a um jogo da capoeira que ele responde ao jogo, é um jogo de perguntas e respostas, não é? É um jogo de perguntas e respostas aonde um aprende com o outro. A capoeira a gente joga com o outro, a gente não joga sozinho. Então eu aprendi isso com a capoeira e aprendi isso com a capoeira aqui do DF, que tem características diferenciadas. E voltando à história da capoeira, né, aproveitando aqui, falando nessa comemoração dos 60 anos, e mandar um abraço aí para o mestre Hugo Leonardo, o contramestre Fred Cachorrão, ao mestre de capoeira Geleia e ao grupo Gingado Capoeira, grandes amigos. Eu quero mandar um abraço no sentido de que a história da capoeira também se confunde com a história do Brasil e também, logicamente, com a história de Brasília. Desde os meados da construção de Brasília, ouvi falar de exímios capoeiristas aqui, dando pernadas sempre que necessário. E voltando ao ritual da roda de capoeira, a roda de capoeira, ela tem essa atração, né? No sentido de que ela resistiu, como os operários resistiram. A capoeira, no final do Império, e é isso que fala do meu artigo, que fala sobre a capoeira como ressignificação do espaço urbano. A capoeira, que foi criminalizada ali no começo da República, era crime praticar capoeira. Hoje ela é patrimônio. O professor de geografia que me antecedeu deu uma belíssima aula falando sobre patrimônio cultural. Como Brasília é patrimônio cultural, né, da humanidade, a capoeira também hoje é patrimônio cultural da humanidade. Foi considerada patrimônio imaterial do Brasil e hoje da humanidade pela Unesco. É muito interessante isso. E aí a capoeira, ela é brasileira, não é africana, mas muitos historiadores e capoeiras, eles ilustram que a capoeira, ela veio, as africanos vieram gestando a capoeira para que ela nascesse aqui no Brasil. E eu gosto muito da fala do mestre Cláudio Danadinho, quando ele fala assim, não vamos falar capoeiristas, ele fala capoeira, porque capoeirista era o termo que o opressor chamava o capoeirista, né? Aquele cara que queria bater, que queria aprender, chamava o praticante de capoeira de capoeirista. E entre os capoeiras eles chamavam de capoeiras. Então, esses capoeiras, eles tiveram um exercício de resiliência ao longo desse século, né? De onde saiu? Da sua arte. E aí me perguntam também, a capoeira é arte, luta, dança? Aí eu respondo, como Brasília é sui generis. Enquanto Brasília não é nem estado, nem município, é Brasília, o Distrito Federal, com todas as suas prerrogativas, a capoeira também é luta, é arte, é dança. E quando as pessoas estão na roda da capoeira, ela é dança, ela é arte, é uma das artes marciais que se joga dançando, eu desconheço outras, e logicamente que ela é luta no momento da opressão, no momento da defesa, da legítima defesa. Então a capoeira é um exemplo de resiliência, por quê? No começo da República, ali a República que foi inaugurada em 1889, já em 1890, estava prevista ali no Código Penal a capoeira como crime. E a capoeira ela não acabou. O mestre Bimba criou a capoeira regional, depois de ter praticado capoeira Angola, ele criou a capoeira regional, mas ele sabia que no Código Penal estava prevista a capoeira como crime. Então ele falava lá na Bahia, que a capoeira era luta regional baiana. E ele, através da capoeira, a capoeira cultura, com negritude, ele conseguiu até ser recebido pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, que reconheceu a capoeira como educação, naquele momento como educação física. Então, o artigo ele vai falando sobre isso. Onde tem uma roda de capoeira, não tem criminalidade. Onde tem uma roda de capoeira, não tem terreno baldio. Onde tem uma roda de capoeira, atrai pessoas. O berimbau, né, esse instrumento transcendental, atrai as pessoas. Pessoal,
é um momento, eu pensei que eu ia poder ficar 4 horas falando aqui, mas eram só 50 e... Estou caminhando, né, ao final. Se prorrogarem, eu fico mais 2 horas ou 3 horas tranquilamente. Eu agradeço a oportunidade. Eu, só recapitulando, falei sobre a obra Construtores de Brasília, recomendo a leitura e eu valorizo todos os habitantes. A gente do Distrito Federal, a gente tem que bater palmas, mas vamos tratar com carinho os pioneiros, os candangos, os construtores de Brasília. E, com certeza, Brasília há de ser um exemplo para todo o Brasil e, por que não, para o mundo, de menos desigualdade, de mais valorização do ser humano, da cultura, da diversidade. Esse momento de pandemia é um momento que a gente, embora não possa estar próximo fisicamente, que a gente possa estar valorizando a memória e os nossos antepassados. Eu ofereço essa aula ao meu pai, Manuel Lopes da Silva. Vocês não saiam, só saiam para ir no banheiro, tomem uma água e voltem aqui porque vai ter outra aula magnífica, imperdível. E, aliás, quem assistiu essa aula aqui, eu vou te falar, essa aula cura mal olhado, espinhela caída, não é? Desembaraço amoroso. Aproveitem isso aí. Um grande abraço e podemos... Até a...